lembrar, repetir, elaborar. Porque senão a gente esquece de gravar, né? Ainda mais hoje que eu me atrapalhei um pouco por conta da conexão, que eu não estava conseguindo conectar aqui. Mas, enfim, eu estava falando desse lembrar, né? Que ele não se restringe a recordar pelo fato de que não se trata, muitas vezes, de uma recordação, mas sim de uma lembrança. E essa lembrança pode ser de coisas que foram organizadas já na memória, e pode ser de coisas que nunca foram organizadas na memória, que a gente vai entender melhor quando for estudar o texto do id, do eu e do supereu. O isso, eu e o supereu, ou id, ego e superego, como vocês vão encontrar traduções também, né? Então, esse termo ele foi escolhido aqui nessa tradução por conta disso que eu estou falando para vocês. Inclusive, Freud, aqui no texto, ele diz que tem um grupo de elementos psíquicos que ele de fato, não são lembranças organizadas, não é uma coisa... Foram coisas que afetaram, no sentido... Quando a gente fala afetar em psicanálise, a gente está falando de afetar, do impacto, não. Mas coisas que foram experimentadas subjetivamente pelo sujeito. Quer seja no campo da percepção das intensidades, né? Quer seja afetadas de uma forma positiva ou negativa, não interessa. Interessa que ele passou por aquela experiência. Ele experimentou aquilo não sabendo o que aquilo era. Entendeu? E em relação à repetição, eu acho que está bem claro, porque ele traz essa coisa da repetição também como um modo de lembrar, que a repetição é um modo de lembrar, que o sujeito lembra em ato, ou ele rememora, se quiser, em ato, né? E a perlaboração, que vai para além de uma simples elaboração, implica em mudança do sujeito em relação àquela experiência, ou aquilo que ele está lembrando. Não é apenas elaborar, eu tive um insight, isso não é do que se trata aqui. Então, foi bom que você tenha perguntado sobre esses termos, porque aí a gente já começa exatamente, né, falando sobre como é que Freud vai fazer essa construção. Esse é um texto de 1914, né? Vocês lembram que o último texto que a gente trabalhou era um texto, além do princípio do prazer, né? Um texto de 1920. E agora a gente está voltando, né? Já tendo estudado lá a questão da compulsão à repetição, da repetição, né? Para pensar, né, na clínica, porque, de fato, esse texto aqui, ele compõe uma série de textos sobre a técnica, né? E ele é um dos mais lidos, porque ele é um texto que resume bem do que se trata até esse momento, em 1914, na clínica de Freud, né? Então, aqui ele vai fazer uma interrogação, né? Ele interroga do que é que se trata, por exemplo, quando se pensa em fazer análise, né? Se trata de quê? De lembrar, repetir ou perlaborar? É disso que se trata? Então, bom, então vamos lá, né? Então, ele diz que as pessoas, elas chegam... vamos pensar no nosso dia a dia, né, da clínica. As pessoas chegam pensando, já porque vão ao analista, que elas têm que lembrar de alguma coisa, né? Que elas têm que se recordar do que aconteceu na infância, na vida, enfim, recordar de uma forma fidedigna dos acontecimentos, né? E não é disso que se trata. Então, tipo assim, lembrar dos traumas, das injustiças, das desventuras que viveu na vida, das decepções, das frustrações, mas não é isso, né?
É claro que tem uma importância o lembrar, mas o lembrar no campo das associações, aquilo que vem no campo da associação livre e que traz ali um elemento importante, né, para restabelecer conexões, né? Então, essa importância que há no lembrar não é tão grande assim, mas o analista ele sabe que a memória ela é traiçoeira. Então, ela é seletiva, ela faz pacto com o eu, com o ego, esse que se defende daquelas, digamos, memórias ou lembranças que incomodam, que não são bem recebidas, ninguém não quer saber daquilo, entendeu? Então, a lembrança, a memória, ela nos trai muitas vezes. Né? A gente lembra de uma coisa que aconteceu de uma determinada maneira, e aí depois você até conversando com um familiar, uma coisa, mas não foi bem isso, né? Então, bom, é uma construção também, né? Então, a gente lembra daquilo que nos interessa e como nos interessa. Então, não é só o acontecimento, mas a maneira como esse acontecimento ele pode chegar, né, na memória. Então, a gente faz deformações, as distorções, como acontece no trabalho do sonho. Então, se não é recordar, que é o mais importante, ou lembrar, como vocês queiram. Gente, eu estou cada vez mais rouca. Se não é disso que se trata somente, então se trata de quê? Né? O que é que se trata? Espera aí, deixa eu passar aqui a... Pronto. É porque eu estou rouca mesmo, já faz alguns dias. E tem hora que trava a garganta, sabe? Bom, então vamos lá. Então, não é de fato apenas de lembrança ou de recordação que se trata numa análise, tá? Então, se trata também de repetição, né? Porque se repete com o analista vivências, experiências anteriores, né? Essa situação, a própria situação da análise, ela suscita isso, né? Ela suscita essa repetição. Então, repetir, a gente, por exemplo, tem muitas pessoas que atrasam muito na análise, né? E essas pessoas também são aquelas pessoas, geralmente, que atrasam nos seus compromissos sempre. Tem gente que está sempre atrasada, né? Aconteça o que acontecer, a pessoa vai dar um jeito de atrasar. E isso se repete na análise também, né? Então, ou a pessoa chega, ou é aquele que chega antes nos lugares, ou aquele que chega depois. Eu estou dando um exemplo besta aqui, mas que tem conexão com isso que a gente está tratando aqui, que o que Freud trata nesse texto, né? Repetir diz de um modo como o sujeito funciona no mundo, né? A maneira como ele funciona no mundo. Então, é isso que ele faz, ele repete. Agora, aqui esse atraso estaria conectado com uma outra cena, por exemplo. Essa é a questão. Por que eu atraso sempre? Por que eu estou sempre atrasado? Por que eu estou sempre dando um jeito de me atrasar? Por mais que eu saia mais cedo, mas aí eu resolvo que dá muito cedo, eu passo no lugar, faço isso, faço aquilo. Então, o importante é que o sujeito, na análise, possa se interrogar sobre isso, né? Então, repete-se uma lógica com o analista de como a gente funciona, né? E isso, essa repetição, é uma forma de lembrar. É isso que Freud está dizendo aqui o tempo todo, fazendo essa conexão, né?
porque não é possível reproduzir todos os acontecimentos e as cenas infantis, né, ou as cenas que marcaram a história do sujeito, até porque não é disso que se trata na análise, se trata de fazer, né, uma construção, de poder construir um saber sobre o modo como o sujeito opera hoje na vida, né? Então, quando a elaboração acontece, aí algo vai mudar, né? Porque se o sujeito repete, né, repete dentro de uma certa lógica, e aí ele se dá conta dessa repetição, e aí ele começa a se interrogar sobre isso, e aí é possível que uma elaboração possa acontecer e que algo possa mudar, para que né, uma mudança efetiva possa acontecer, né? Então, há, sim, um esforço de elaboração, né, que o sujeito faz, né? Portela. Professora, a minha pergunta era Você é sobre... Portela? Sou Iago Carvalho do Nascimento Portela. Ah, tá. Professora, sim, o que eu queria dizer era que se a gente não lembra só com a nossa memória, se o corpo também lembra, isso afeta um pouco o conceito de consciente, porque se o corpo lembra, significa que, por exemplo, uma pulsão passou a censura e chegou na consciência, só que não chegou através de lembrança, chegaria de forma de manifestação corporal. Mas, peraí, Freud não fala que o corpo lembra. Ele fala de colocar em ato, em movimento, né? Os acontecimentos que marcaram a história do sujeito, né? O corpo, ele é marcado, né, pela história, obviamente. Ele é erogenizado, ele é afetado, enfim, ele tá tudo junto e misturado aí, não tem separação corpo e mente. Para a psicanálise não existe essa separação, porque o que existe é uma construção, uma marca que, ao mesmo tempo que afeta o corpo, afeta isso que a gente está chamando aqui, por enquanto, de aparelho psíquico, que para Lacan seria o sujeito, né? Afeta o sujeito, aquilo que é do subjetivo, mas que está conectado, né, com esse corpo, né? Então, na verdade, não há uma lembrança, a gente não pode dizer que é possível lembrar de alguma coisa com um acontecimento de corpo. A gente pode dizer que um acontecimento de corpo, como um sintoma, como, né, um sintoma psicossomático, por exemplo, ele pode, a partir dele, se pode, né, elaborar narrativas e histórias e acontecimentos e coisas que possam escrever algo ali. Mas, não se fala de memória corporal, como tem algumas construções, né? Mas sim de uma implicação do corpo com aquilo que é o sujeito do inconsciente, né? O corpo está implicado o tempo todo, né? Não sei se você acompanha isso, mas, por exemplo, o que se repete é uma lógica com o analista, né? E isso que se repete, essa lógica de funcionamento que o sujeito repete, que a gente pode até chamar de um modelo de relação que o sujeito desenvolveu durante, né, os primórdios do seu contato com o outro, né? Isso diz do sujeito, é isso que diz do sujeito, não é simplesmente algo isolado, né? Então, quando a elaboração acontece, então algo vai mudar ali, pois há assim, um esforço, né, do sujeito de elaborar as causas desse fazer, desse modo de fazer, que é um modo de fazer que o incomoda, que não o satisfaz, que o deixa triste, inseguro, não quero fazer assim, quero fazer de outro jeito, mas eu estou sempre fazendo assim, dessa maneira, né? Então, para que cessar essa repetição, é preciso que o sujeito elabore no campo da fala, no campo do simbólico, da palavra, e faça conexões, entendeu? Com o que
ele pode até estar sentindo no corpo, porque só o corpo não vai dizer nada, se ele não falar, não tem elaboração possível. Então, o que acontece, diga. Deixa eu só concluir aqui esse meu raciocínio aqui que eu estava falando em relação àquilo que você falou, né? Porque vamos pensar na pulsão, né, que a gente estudou, né? Então, se cessa a repetição, aquele modo, né, igual de fazer sempre a coisa do mesmo jeito, né, de se relacionar, de tratar as suas questões e tudo, então a pulsão ela fica mais livre e o investimento da libido vai para outros objetos e a pessoa fica mais liberada para fazer outras coisas de um modo mais criativo, né? Então, para quando a gente para de repetir, quando se para de repetir, se experimenta coisas novas. É possível experimentar coisas novas e modos novos de fazer determinadas coisas. Agora, isso demanda um tempo, né? Elaborar ou perlaborar significa, de alguma forma, ressignificar certos aspectos da nossa vida, né? É toda uma vida que está ali implicada com isso, não é só uma coisa que tem. Eu disse para vocês que o sintoma ele é sobredeterminado, né? Ele tem múltiplas causas, assim como um modo repetitivo de fazer alguma coisa, modo esse que traz sofrimento para o sujeito, também ele tem um sentido, ele precisa ser construído. Então, ressignificar esses aspectos da vida, né, e os elementos que nem sempre como nossos, né, sentimentos ou sensações, isso é uma coisa que leva tempo. E esse é o trabalho da análise. Né? Bom, mas quem foi que levantou a mão aí? Fui eu, professor Yasmin. Bom dia. Foi, Yasmin, bom dia. A minha dúvida é sobre aquela parte que o texto que fala que a pessoa meio que tem a noção da repetição do que está acontecendo, mas ela não consegue trabalhar isso. A minha dúvida é sobre a questão da análise. Como é que a pessoa ou o analista chega no momento que ela percebe que aquela repetição precisa ser trabalhada? Como é que ela faz essa questão de realmente tirar a repetição e ir para um trabalho mais ativo, assim? Porque ela já sabia, né? Ela já tinha consciência de que ela fazia aquilo, ela só não conseguia mudar. E aí, como é que chega nesse período de mudança? Pois é, aí é que eu disse há pouco, né, que isso leva tempo, porque não é uma coisa que se faz pela determinação da vontade. Essa mudança, quando o sujeito fica liberado, né, no sentido pulsional, que eu acabei de falar agora, né, aí a mudança é possível. Mas não é possível também dizer por que aconteceu a mudança. Entendeu? No sentido assim, então, eu sei que eu repito, eu não quero mais fazer, mas eu continuo fazendo, porque tem aquela compulsão à repetição, que nós estudamos lá no texto da Lei do Princípio do Prazer, que faz o sujeito repetir sem que ele queira repetir, porque tem um gozo ali, um gozo é algo que traz sofrimento. Toda satisfação da pulsão é gozo para o eu, porque implica sofrimento, né? E o conceito de gozo para a psicanálise não é o gozo do orgasmo, o gozo sexual. O gozo é isso justamente que tem a sua cota de sofrimento, né? Que ultrapassa aquilo que é do princípio do prazer. Porque o prazer é o que é possível a gente ter, prazeres, né? Prazeres em coisas e realizações, e, enfim, sensações como o outro, enfim. Mas o gozo que a pulsão quer não é esse prazer, ela quer tudo, né? E isso traz sofrimento para o eu. Então, a compulsão à repetição que a gente estudou lá tem a ver com isso que você está falando, né?
mas como é que para isso? Como é que cessa isso, né? Por que que não muda? O que que acontece para esse sujeito mudar, então? Como é que ele vai conseguir, então, passar disso para uma outra coisa? A análise faz com que o sujeito repita menos, ou pelo menos repita de uma outra maneira, menos dolorosa, entendeu? E lá pelas tantas, o sujeito para de repetir, por quê? Porque ele vai fazer várias conexões e elaborações psíquicas a partir das suas construções e análise, das suas narrativas, né? E isso não tem assim, uma coisa determinada que valha para todos, né? É o trabalho de análise de cada um. E, às vezes, aquilo se dissolve, a pessoa não sabe nem explicar por quê, né? Às vezes é por uma lembrança, é por uma conexão que faz, e aí a pessoa nem se dá conta que parou de fazer daquela maneira, né? Ou ao ser levado a repetir, por exemplo, um modelo de relação que a pessoa não quer mais, né? Ela já para e pensa, né? Tipo, vou entrar nisso, mas se eu for, eu vou pagar o preço, eu posso pagar um preço alto, né? Aí ela vai decidir, entendeu? Porque não é que ela vai mudar tudo assim. O que vai acontecer é o modo dela se relacionar com essa repetição e ela poder fazer escolhas, né? Então, tem vários caminhos que a análise percorre até chegar num ponto em que se dissolve essa repetição. E o sujeito vai ficar liberado para poder trabalhar melhor, para poder criar coisas, para poder estudar mais, para poder, enfim, fazer outras coisas que não seja ficar preso nessa repetição, né? Então, assim, o que Freud faz aqui nesse texto, e eu acho esse texto fantástico por isso, ele vai sintetizar o que se faz em uma análise, no trabalho de uma análise. Então, na análise, o que é que acontece? A gente lembra, a gente recorda, a gente rememora, tudo isso, tudo junto e misturado. Agora, quando que o sujeito vai mudar, como você disse, né? A pessoa já sabe que ela está fazendo aquilo, que não é para fazer, ou ela não quer mais, tipo, fazer algo que traz um prazer muito grande, mas, ao mesmo tempo, um sofrimento muito grande, mas ela não consegue abrir mão, mas aí ela vai, à medida que ela vai falando, ela vai fazendo as suas conexões, a associação, né, vai trazendo elementos que são importantes de serem ali reconectados, que eles foram desligados, né, para que o sujeito possa trazer para a consciência coisas, mas que são disfarçadas. A gente viu o trabalho do sonho, né? É mais ou menos aquela lógica. Então, esses elementos que as associações vão trazendo na análise faz retornar à origem, né? Ou seja, a arqueologia dos nossos sintomas, lá no início das conexões de elementos, de representações psíquicas que resultaram no sintoma. Só que não precisa, foi isso que aconteceu aí, ligou com isso, com aquilo. Não precisa isso. Na narrativa do sujeito, ele vai trazendo histórias, acontecimentos, elementos linguísticos, principalmente, significantes ou representação de palavras que estavam amarradas em uma outra coisa, né? Por exemplo, uma coisa boba, né? Aparentemente boba, mas há pouco tempo uma pessoa disse assim: antes eu achava, e toda vez que a minha mãe estava séria, ela estava. Travou para todo mundo? Né? Travou, professora, a senhora poderia repetir? Voltou? Voltou. A última coisa que a gente viu foi a parte da mãe. Toda vez que eu achava que minha mãe estava séria, aí parou. Isso, né? Acho que quando a mãe. Vamos colocar assim, uma mãe que está com a cara feia, né? Tem um dia lá que ela está com
uma expressão, né, pesada e tal, e a criança achar que é com ela, né? Então, era disso que eu estava falando, que uma pessoa disse, né, exatamente isso. Ela disse, antes eu achava que todas as vezes que não Travou precisa pensar novamente. assim, A última coisa que a gente viu toda vez que eu achava, aí parou. É sempre a mesma parte. meu Deus, deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver como é que está a conexão aqui. Bom, está fraquinho, mas está, entendeu? Então, quando sair, vocês me avisam, tá? Então, esse sentido que essa pessoa dava à expressão da mãe, a levava a ter experiências subjetivas desagradáveis sempre em relação à mãe. Tinha uma relação muito difícil com a mãe, né? Porque justamente aquele sentido que foi colado ali não podia se descolar. E aí, às vezes, a mãe estava com uma expressão séria, mas não tinha nada a ver com ela, tinha a ver com outras coisas. Mas são conexões que se fazem, né? São conexões, trilhamentos, como vocês queiram, que vão se cristalizar muitas vezes, né? E na análise, a pessoa vai podendo dar novos sentidos por exemplo, essa cara feia da mãe, entendeu? Podendo dar outros sentidos, né? E que nem sempre aquilo, não precisa a gente dizer, não precisa falar com clareza, mas assim no sentido de que tem que dizer então para o analisante que é porque ele deu um primeiro sentido assim, ele vai passar o resto da vida, passou o resto da vida dando esse sentido. Não precisa dizer, entendeu? Porque a coisa vai se dissolvendo. Então, isso tem a ver também com a formação do sintoma, né? Eu estava falando dessa arqueologia dos sintomas, né? Retornar, por exemplo, ou retomar os desejos esquecidos. Aquilo que foi vivido na infância de uma determinada maneira, retoma de uma outra maneira, mesmo que o sujeito não lembre, entendeu? De como era. Não precisa. É o acontecimento subjetivo, é a experiência subjetiva que vai estar em jogo na análise. Essa que é a questão. Então, o sintoma, ele se organiza, muitas vezes, em torno de repetição. Ele repete o tempo todo, né? Aquele modo de sentir, de pensar, de fazer, de doer, enfim. Então, ao invés de lembrar, o sujeito repete, isso deixa o sujeito muito pouco propenso a experiências atuais, ele fica preso nisso, essa que é a questão. Então, o sujeito, ele aprende pouco, ele não abandona o circuito que deu origem àquele sintoma, àquela repetição, ele continua fazendo do mesmo jeito, né? E quando ele se libera disso, ele faz de outro jeito, não precisa de explicar o porquê que aconteceu, então, que agora ele não faz mais. Não é assim, que agora ele está liberado. O importante é que a construção que ele vai fazendo na análise vai ajudando justamente a liberar essa, digamos, energia libidinal para ele se ocupar de outras coisas. Então, recordar seria um modo de reinventar um outro futuro, que não seja aquele preso lá nos primeiros trilhamentos, né, pulsionais. Então, quando o sujeito não recorda ou não lembra, ele repete. É isso que Freud está dizendo aqui o tempo todo. E isso é uma regra, né, primeira da análise. Então, quanto mais se experimenta a vida como repetição, quanto mais se faz as coisas como repetição, sem sentido, assim, né, muito definido, mas isso não tem sentido, por que eu faço assim, não faço assado, né? Então, a coisa se impõe a nós, né? São repetições, digamos, coercitivas, né?
que a gente faz sem querer fazer ou sem se dar conta, e às quais muitas vezes se atribui a força do destino, como Freud coloca, né? Ou a maldade dos homens, ou o azar, né? Aconteceu isso comigo porque eu sou azarada, né? Mas de fato, se está preso, né? Aqui e agora, nesses acontecimentos. Então, essa, né, mostra para a gente que na repetição a coisa não passa, não anda, não caminha, parece que está tudo parado na vida. Ai, não acontece nada, está tudo parado, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Isso é a neurose de cada um, né? Então, isso, segundo Freud, é porque a gente interroga, né? Peraí, gente. Então, isso, né, que eu estava falando, que Freud vai interrogar justamente, como é fazer isso que Ai, como foi? Quem foi que fez a pergunta da repetição? Foi você aí? Fala aí, gente. Fui eu, professora. Acho que a senhora já respondeu a minha pergunta. Isso, não, mas eu só estou retomando o que você coloca, porque é uma questão para Freud, como é que faz para parar isso, né? Então, como é que interrompe esse ciclo de repetição, né? Então, também interrompendo esse trabalho da repetição, né? E aí, a partir do presente agora, né, do modo de fazer, é que o sujeito pode trazer, né, do passado alguma coisa e dizer, mas eu já fazia isso assim, sempre fiz assim. Tem até pessoas que dizem assim, eu sou assim mesmo. Esse é o meu jeito fulano de ser. Vocês nunca ouviram isso? Meu jeito fulano de ser. E tem gente que passa muito tempo na análise repetindo isso o tempo todo. Como se não tivesse outra maneira de fazer as coisas, né? E é um jeito que traz sofrimento. E aí, se fosse uma coisa... Então, isso não passa facilmente, não anda. A gente vê que a coisa se arrasta, né? Parece que está tudo parado, como eu disse. E como é que vai projetar um futuro? A partir de uma coisa que está ali amarrada, né? E a análise, ela tem também esse objetivo de fazer com que o sujeito possa ficar liberado para trabalhar, para amar, para se divertir, para ter prazer, né? Então, o recordar a partir do presente, do sofrimento, das dificuldades que o sujeito vivencia hoje, dos nossos enigmas, das nossas interrogações, é justamente colocar isso para falar, né? Levar, né, essas repetições a sério, esses enigmas, e levar a sério significa se implicar com isso. Não se perguntar e não querer saber, mas eu não quero saber disso, né? Porque aí não muda mesmo. Então, ir ao passado, né? Mas o passado que é revivido agora na relação de transferência. É essa que é a questão, que as pessoas acham que tem que vir para a análise para lembrar quando tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Mas não é isso. É justamente aquilo que é revivido no modelo de relação atual, aquilo que o sujeito faz, como ele faz, né? E aí acaba sendo um passado que é encenado, que é reatualizado o tempo todo, não é uma lembrança cognitiva que está se buscando. É isso que eu quero, né, transmitir para vocês. Fala aí, Mara Isabel. Bom dia. Espero que eu ainda não tenha esquecido, mas enfim. Foi bem esclarecedor, tá? Mas hora, entendeu? Não dá, às vezes
Está no meio do mundo. Pois é. Mas foi bem esclarecedor essa última frase da lembrança, né? A lembrança que a gente pensa que é uma lembrança, né? Ah, lembrei, era isso. Não, não é, né? Enfim. Por isso. Tá bom. Já acabei. Enfim, temos crianças aqui participando da aula. Fazendo... Posso pegar alguém? Pode. Deixa eu procurar um lugar onde eu me concentro. Peraí. Então, eu digo assim que meus filhos são minhas cobaias, né, no curso. Eu sempre presto atenção no comportamento deles, às vezes para exemplificar as coisas e tudo. E aí, na hora que a senhora falou sobre a pessoa, né, que falou que quando a mãe estava com a cara brava, né, e tudo, aí eu me lembrei do meu filho, né, que eu acho que quando ele vem me pedir alguma coisa, primeiro ele olha pra minha cara pra ver como é que tá meu humor. Aí antes dele pedir, se eu tiver com a cara brava, ele fala assim, por que a senhora tá assim, mas não tá brava comigo? Eu me lembrei muito disso. Aí eu respondo quando não é com ele, né? Aí eu falo assim, não, eu não tô brava com você, você tem que... Eu não sei se eu traumatizo ele falando isso, mas espero que não. Nem tudo é presente, né? Nem tudo que vai estar sendo expressado ali vai ser sobre a gente, né? E tá, aí eu falo isso, né? Tem outro ponto também, né, que eu queria comentar, usando meu filho de novo, sobre essa amnésia, né, infantil, que eu acho bem interessante, em que, inclusive, eu já me fiz essa questão, tipo, por que a gente não lembra, né, desde quando a gente nasceu e tal? Deveria ser tão interessante. E tem um monte de coisa que eu queria saber e eu não tenho a resposta. E aí, um dia meu filho me falou assim, caramba, mãe, parece que até um dia eu lembrava de tudo, desde quando eu nasci. Aí eu dormi e acordei, aí parece que minha vida começou de novo, eu não lembro mais. Eu achei muito interessante isso. E aí eu fiquei pensando, né, nessa questão. E eu achei assim, né, eu fiquei pensando, em que fase do... Como que é o nome lá do desenvolvimento, né, psicossexual acontece, ou não tem, né? Porque, tipo, eu já vi gente que fala assim, eu lembro desde os meus 5 anos, eu lembro desde os meus 7, olha lá. Né? Enfim. É isso. Mas é interessante quem tem criança por perto, né? Porque pode observar uma série de acontecimentos, né? E coisas que as crianças dizem. As crianças são muito vivas, elas dizem coisas incríveis, né? Do tipo isso, olha, eu dormi e acordei não lembrando mais das coisas, né? Quer dizer, a criança sabe que tem alguma coisa que adormeceu ali, né? Tem algo que agora não é mais para ser lembrado, porque a criança também sente vergonha, a criança também sente constrangimento, a criança também aí, ela começa a não querer saber disso, né? Muito cedo. Por isso que a experiência do sujeito que ele coloca em ato é tão importante no trabalho da análise, né? Então, assim, o que Freud traz nesse texto, os elementos todos que ele traz da técnica mesmo, né? Ele fala, por exemplo, de como começou da hipnose, né? Depois da catarse que ele fazia, e depois, enfim, do trabalho de interpretação, interpretar resistências. Então, o trabalho através de resistências, que essas resistências vêm do recalcamento, ele coloca, né, ele traz aqui já na aplicação, na aplicabilidade disso na clínica, né? Então, essas resistências que vêm do recalcamento, que devem ser superadas para que o sujeito possa falar, isso vai acontecendo aos poucos, né? Não é porque o sujeito quer, o que ele se determina a fazer, né? Então, atravessar o nosso passado, né, o presente, e em direção a uma elaboração desejante do futuro, isso não é uma coisa fácil. A gente passa uma vida, né,
fazendo certas conexões psíquicas, e depois, para que isso possa se desenlaçar e enlaçar de uma outra forma, demora, né? Então, é sempre um tempo de elaboração. Então, um tratamento, ele começa, sobretudo, com uma repetição, né? Ou seja, quando aquilo do que eu falo na análise, por exemplo, né, da minha história, se reatualiza, se repete na relação com o analista. Porque é inevitável que essa situação não é uma situação comum de uma amizade, porque senão não vai dar em nada, entendeu? É uma relação que não é uma relação circunstancial, que acontece espontaneamente, como acontece da gente conhecer alguém e conversar e falar das nossas coisas. É muito diferente a situação de uma análise, né? Ou de alguém que procura um tratamento psicológico. Ali tem toda uma posição, tanto do sujeito quanto do analista, que vai ser colocado num determinado lugar, que vai remexer com esses modos, né, de se apresentar ao outro, né? Então, o tratamento ele começa com essa repetição, porque já tem ali um início de não sei como fazer, não sei o que falar, não sei como o que é que eu vou dizer, né? Ou seja, quando aquilo que eu falo, como eu estava dizendo há pouco, vai se reatualizando, isso já é o começo de uma análise. Então, muitas vezes, isso é tão violento que a pessoa interrompe o tratamento, ela não consegue ir, né? Porque ela vai vivenciar, no sentido da experiência subjetiva, tá? Tudo que ela vivenciou lá nas primeiras relações ali, que de alguma forma se repetem. Então, a pessoa reage àquilo que ela descobre, né? Tanto no sentido de achar que já sabe tudo da sua vida, né? Tipo assim, já sei tudo, então tchau, vou embora. Porque tem um momento onde a pessoa acha que, né, chegou ali, não precisa mais falar, né? Mas, na verdade, ela está querendo escapar, né? Então, quando o sentido, por exemplo, de que o sujeito se angustia, né, com alguma coisa, leva ele a sair da análise. É uma saída diferente. Então, também, porque não é uma coisa fácil, tá? Não é um caminho fácil, não. Então, por exemplo, Freud traz uma série de exemplos, né? Tem até o caso da mulher que diz que em todos os casos amorosos dela acontece um abandono, que ela é sempre abandonada, né? As pessoas me deixam, ela se queixa de que não sabe o que faz para que as pessoas não a deixem, né? Então, ela abandona a análise, né? Ou seja, ela repete com o analista esse abandono, né, que ela experimenta subjetivamente. Então, antes que ele me abandone, eu também abandono. Lembra que a gente tratou disso sabe, né? Então, quando o paciente sai da queixa e vai para o sintoma, ou seja, aquela queixa, ai, como eu sofro, ai, como eu sou, né, vítima do fulano, do cicrano, do não sei o quê, e vai tratar do sintoma, do que ele sente, né, de como é essa experiência, aí a coisa começa a caminhar. Então, mudar a sua opinião consciente sobre a doença, sobre os seus problemas, sobre os seus impasses, não é no campo da explicação, de um saber, de um conhecimento que vem dos livros. É numa experiência que o sujeito vive isso. Então, se antes ele só se queixava, né, que isso que ele faz é uma tolice, ele subestima a questão que o incomoda, por achar não, por querer colocar aquilo na categoria de algo menor. Isso não, eu não tenho que sofrer porque a minha unha está encravada, né? Deixa para lá, bola para frente, pensamento positivo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que é o que a gente ouve agora, né? As pessoas com, né,
que parece que vira o passarinho verde cantando. Enfim, periquito, né? Periquito verde. Então, mas isso é uma forma de subestimar o seu próprio sofrimento, para não querer saber nada disso. Mas ela continua com os comportamentos que são, né, digamos, recalcantes, né, em relação às suas manifestações, ela não quer saber. Então, Freud fala da política do avestruz, né, contra as origens da doença. A pessoa não quer saber como foi, se aconteceu, como foi para chegar até aquela que se alguém diz para ela, isso aqui é uma depressão, é orgânico, tomar remédio, está ótimo, pronto, me livrei disso. Só que não, né? Então, isso é um problema na vida da pessoa. Mas ela não quer olhar para aquilo, ela não quer saber, ela quer mesmo ficar alienada dali daquela questão. Então, o trabalho mais difícil da análise é passar da repetição para a elaboração, né? Como a Yasmin estava perguntando. Então, não é fácil não, viu, Yasmin? O que acontece é que o sujeito lembra, mas ele repete, até ele elaborar um dia e fazer diferente, né? E não é mágica, mas isso tem todo um trabalho por trás. Então, ele repete muito. Ele não quer mais falar também disso, né, em um determinado momento. É angustiante na neurose, né, falar sobre essas coisas. E aí, isso também acaba gerando alguma coisa da atuação, do acting out, do fazer assim, sem pensar, né? Então, abandonar a análise, ou então separar, ou então casar sem pensar, sei lá, fazer coisas que são de impulso, como a gente fala, né? Então, ele não lembra, ele não quer saber, então ele vai atuar. Então, as narrativas da análise, elas são muito comprometidas com o recalcamento, com a repetição, né? Com aquilo que o sujeito faz do mesmo jeito sempre. Então, é por isso que é tão importante o sujeito falar. Então, tem uma coisa que Freud insiste em toda a obra, é que nós, né, cada um de nós, insistimos em determinados circuitos pulsionais. É como se a gente fosse viciado naquele circuito para se aliviar. Né? E é por isso que a gente repete. Então, nós nos mantemos nesse circuito que nos constituíram e que são conhecidos para nós. É assim que a gente alivia a tensão causada pela insistência da pulsão. E a gente viu lá os caminhos da pulsão, eles podem ser muito primários, né? Mas é daquele jeito que eu me alivio, então é assim que eu faço. Entendeu? Então, até desconectar isso aí. Então, a ideia de que, por exemplo, a compulsão, a repetição, é uma maneira de lembrar, vai ser mostrada justamente aqui nesse texto, que o Freud fala o tempo todo. Né? Okay? Por exemplo, tem um exemplo de um paciente aqui, né, que ele fala que era desafiador e crítico em relação aos pais, né, que ele vai se portar assim nas suas relações, vai repetir isso, né? Esse desafio, esse confronto, ir para o enfrentamento com o outro sempre, né? Ou então aquele que era envergonhado, tinha vergonha das suas pesquisas sexuais na infância, né? Porque causa constrangimento, ele vai se sentir confuso na análise quando ele fizer associações que incluem esse tipo de lembrança, esse tipo de recordação, né? E aí ele vai ter dificuldade para dizer da sua própria experiência, né? Do que se passa com ele e nas associações que ele faz. Então, isso daí é muito interessante, porque Freud acaba trabalhando isso muito bem nesse texto, né? Assim, quando eu digo que o paciente não precisa lembrar, né? No sentido de saber os detalhes do que aconteceu, quer dizer, não é necessariamente do que ele viveu, o que aconteceu no sentido, como é que a gente pode dizer, objetivo do acontecimento, mas sim o que ele experimentou e a forma como ele experimentou aquele acontecimento, né? Então, as relações, assim, bem
primitivas, no sentido de originárias, primárias, as primeiras, né? Que constitui o sujeito, elas se repetem ao longo da vida. É um estilo amoroso que marca as primeiras relações amorosas, se repete compulsivamente ao longo da vida, né? Então, é disso que se trata, essa repetição. Então, o que é que a gente repete? É isso tudo que eu estou falando, né? Então, aí a gente não se comporta de outra forma que não seja repetindo aqueles trilhamentos da pulsão que nos deram, as primeiras pistas, né? Para a gente poder se satisfazer, seja na fantasia, seja nos atos mais diretos, né? Aquele modo impulsivo, né? E aqui, por exemplo, não sei se vocês estão aí com o texto, mas aqui na página eu tinha aberto aqui para começar por aqui, mas acabou que a gente foi falando, não sei se está bom assim para vocês, ou se vocês preferem, né? Bom, mas tem a Mário, Maria Isabel, para a gente poder pegar aqui no texto umas coisas que ele fala aqui na página 154, que eu acho legal. Fala. Que assim, professora, eu queria saber se a transferência está relacionada com essa parte da repetição. Com certeza, absoluta. Se é nessa a repetição e transferência, elas andam assim, ó. Elas são assim, ó. São super amigas, entendeu? São amigas, amigas, amigas. Mas a Mara também levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta? Bom, então você vai elaborando aí, que aí eu vou dizer exatamente em cima disso que o Mário está falando. Não, professora, eu só tinha esquecido de abaixar, tá? Só tinha esquecido de abaixar. Não entendi. Ela levantou a mão aquela primeira vez e esqueceu de abaixar. Você levantou a mão e não está certo. Pensei que você tinha levantado de novo. Então, aqui, ele vai trazendo, desde a página acho que 54, 55, 56, mais especificamente, quando ele fala aqui que a relação, que ele faz uma relação da repetição com a transferência e com a resistência. Ele pega esses três elementos aí, né? Esses três fenômenos, a repetição, a transferência e a resistência, e coloca, né, em articulação, porque é assim que funciona, não é uma coisinha separada, né? Então, como a gente convida o sujeito em análise a repetir menos ou repetir de maneira mais elaborada, né? A gente não fala assim, olha, para de repetir, ou então, pelo menos, ver como é que vai fazer isso, né? Tentar se lembrar de alguma maneira, produzindo mais narrativas, né? É isso que interessa, não é fórmulas, não é uma fórmula que vai resolver isso, mas é convocar sempre o sujeito a dizer, não, mas fala mais, como é que foi isso, e como é que aconteceu, entendeu? Então, tentar, porque aí o sujeito vai começar, nessa tentativa de lembrar, que não é exatamente recordar da cena, né? Mas nessa tentativa de lembrar, de alguma maneira, ele vai produzir narrativas sobre o seu desejo, sobre o modo como ele se coloca frente ao outro, né? E aí, também, a transferência ela vai aparecer, né? Então, quando ele produz narrativas sobre o seu desejo, há aí uma implicação, né, um modo de fazer que, na transferência, ele se dá conta de que o que se sucede com ele, né, quando ele está relatando as coisas, né, também tem a ver com o analista, o que acontece com ele, porque é difícil falar
de coisas que foram suscitadas em relação ao analista na análise. Dizer, eu pensei aí que você é um chato, que você, sei lá, alguma coisa que ele pensou ali na hora. É muito difícil dizer isso, né? Ou até ter clareza sobre esses pensamentos. Então, Freud percebe que a transferência, ela mesma, né, a própria transferência, é apenas um fragmento da repetição, viu, Mário? É como se fosse um fragmento da repetição. Uma pequena parte da repetição. E é uma transferência do passado esquecido que vem a ser atualizado aqui. E quando se acontece isso na análise, é bom porque o analista está advertido disso e ele vai trabalhar em função daquilo que ele está escutando ali e colocar o sujeito para falar. Mas isso não acontece apenas para o analista, né? Essa transferência não ocorre só em direção ao analista, mas também para todos os aspectos da vida da pessoa, né? Ela transfere, dependendo da figura que está ali, a posição que essa figura ocupa, é um chefe, é não sei o quê, tem sempre uma coisa de uma hierarquia aí, né, da posição que o sujeito se coloca em outro lugar, né? Então, a repetição ela está presente no estilo amoroso que se pratica, e isso é para todos, né? Essa é uma questão importante que Freud traz aqui. Então, o analista, ele faz evidenciar esse fenômeno, é isso que ele faz, né? Para que o analisante possa se dar conta do que ele faz e elaborar de alguma forma. Então, quanto maior a resistência, maior será a repetição, e isso também Freud coloca aqui. Então, mais essa repetição vai substituir o recordar. Ele, ao invés de recordar, ele não lembra de nada que aconteceu comigo, não sei nada. Aí, de vez em quando, puxa um fio de alguma coisa, lembra de uma cena, e às vezes demora, né, para que algo possa ali se articular. Então, é difícil. Então, quando Freud traz essa questão de quanto maior a forma do recalcamento, mais frágil é o eu, mais ele repete. Diga aí, Joyce. Professora, bom dia. Assim, na página 155, quando ele está descrevendo o exemplo, ele fala sobre que o paciente ele assume uma postura homossexual. Eu não entendi a analogia que ele fez. Eu não entendi como que ele utilizou esse termo em relação ao que ele tinha descrito anteriormente. Na página 155. Como é que começa o parágrafo, por favor? Peraí, deixa eu ver. Só para a gente ler. Né? Começa com principalmente. Tá, então leia esse parágrafo para a gente trabalhar. Tá bom. Principalmente, ele começa o tratamento com tal repetição. Frequentemente, quando se informa a regra psicanalítica fundamental a um paciente com uma história de vida repleta de alternâncias e um longo histórico de doença, ele se convida o paciente a dizer... Peraí, rapidinho, deixa eu dar um ponto aqui. Ele se convida o paciente a dizer o que lhe ocorre, esperando que suas informações brotem em torrente. Temos a experiência inicial de que ele não tem nada a dizer. Ele se cala e afirma que nada lhe vem à mente. É evidente que isso nada mais é do que a repetição de uma postura homossexual, que se impõe como uma resistência contra todo tipo de lembrança. Aí eu não entendi essa associação que ele fez com essa postura homossexual e essa atitude do paciente. Pois é, o que Freud está fazendo aqui é uma elaboração em cima daquilo que na época se julgava que era uma posição passiva, entendeu? Era uma posição de passividade. E que isso, bom, depois ele mesmo viu que não é bem assim. Lá num texto de 1930, ele vai falar disso de uma outra forma. Mas ainda havia essa ideia de que a postura homossexual
era de passividade, do sujeito passivo, né? Enfim, isso não vale mais, entendeu? Há muito tempo, e Freud vai reelaborar essa questão mais tarde, né? Entendeu? Então, não tem como entender mesmo isso, né? Que negócio de meter aqui uma relação com uma postura homossexual, né? A ideia dessa época aí, né? Que se falava no homossexual, a ideia mesmo de uma passividade diante do outro, né? Ser objeto do outro, o objeto a ser, digamos, usado pelo outro, né? Então, é por isso que ele está falando aqui, que ele se cala e afirma que nada lhe vem à mente, né? É evidente que isso nada mais é que a repetição de uma postura, quer dizer, é uma posição do sujeito frente ao seu próprio saber. Então, ao mesmo tempo que ele não quer saber nada disso, porque se hoje, né, é difícil para muitos, ou para alguns ainda, né, falar disso, você imagina em 1914, né? Como é que era isso? Ninguém queria saber disso, falar disso, né? Então, era muito mais complicado. Ele está falando disso, de uma repetição, né, que se faz e que acaba calando o sujeito. Porque a repetição também tem essa digamos, finalidade, né, de evitar a recordação, o falar de alguma coisa que incomoda, que faz vergonha, que não sei o quê, entendeu? Que causa constrangimento, que era a posição antes, né? Que o homossexual tinha na sociedade, né? Ele não falava disso, era tudo muito escondido, não podia. Mas aqui também ele fala da repetição e transferência, né? Que eu já expliquei um pouco, né? Ele fala de uma obsessão da repetição, o sujeito repete, repete, repete. Mas vocês podem recortar aí outras coisas do texto, que é legal, né? Como foi trazido agora, porque isso, essa coisa da repetição, que está presente o tempo todo no nosso ato, nos nossos atos, né? E se a gente não está advertido dessa repetição, a gente acaba repetindo sem saber que está repetindo. Então, é melhor saber que está repetindo, né? Porque, de alguma forma, quando a elaboração ainda não se deu e uma mudança ocorreu, então o sujeito pode estar advertido de que ele faz isso. Então, a Constituição, por exemplo, tem a ver com essa coisa que eu estava falando, de quanto mais frágil é o eu, mais o sujeito repete. Isso é uma ideia dos kleinianos e da psicanálise ainda... Vocês estão escutando barulho? Estão arrastando coisa aqui para cima. Então, essa ideia do eu frágil, né, que isso depois de Lacan não se coloca, não se sustenta, né? E mesmo em Freud, depois ele vai ver que a coisa não era por aí, né? Mas quando o eu não quer saber do que se trata na repetição, é melhor dizer assim, né? Quanto mais ele não quer saber, mais ele repete, tá? Então, a constituição do eu tem a ver com a história libidinal do sujeito, né? Vocês já estudaram isso no narcisismo. Então,
ele pode ficar preso a clichês, como o obsessivo, por exemplo, fica preso a clichês e repete a coisa sempre do mesmo jeito, né? Aparece uma resistência à elaboração das lembranças e das experiências subjetivas, ele não quer saber disso. Então, ele tem pouca mobilidade criativa, assim, de fazer de outra maneira e fica preso na repetição o tempo todo. Isso é um obsessivo, né? Que não consegue, por exemplo, parar de ir ali ver se a porta está fechada. Mesmo que ele saiba que a porta está fechada, ele volta para ver se a porta está fechada. Então, o que está em questão na análise é tentar reabrir aí esse jogo, né, que ligou uma coisa a outra, para ter maior mobilidade do sujeito. Então, a repetição cega, ela é problemática. Ela repete uma situação, muitas vezes é uma situação dita infantil, infantilizada, né? Então, Freud vai propor trabalhar a repetição para repetir menos. Pelo menos isso, né? E daí poder elaborar as coisas de uma outra forma. Então, esse texto, é por isso que eu trouxe para vocês. Aí, já na página 161, ele vai falar da perlaboração, né? Ele vai retomar a questão da técnica, depois que ele faz toda essa elaboração. Aí ele vai dizer o seguinte, eu vou ler esse trechinho aqui na página 161, lá mais ou menos no meio do parágrafo. Ele vai falando do tratamento, do paciente lá que empacou, né? Aí ele diz assim, precisamos dar tempo ao paciente para que ele se aprofunde na resistência. Vocês estão acompanhando aí? Sim, professor. Que até então lhe era desconhecida, para perlaborá-la, superá-la, na medida em que ele, a ela resistindo, continua o trabalho de acordo com a regra analítica fundamental, que é tentar associar, né, o tempo todo. Só no ponto mais alto desse trabalho é que, em conjunto com o analisando, iremos descobrir as moções pulsionais recalcadas que alimentam as resistências e de cuja existência e poder o paciente se convencerá através dessa vivência. O médico não tem mais nada a fazer aí, senão esperar e aceitar um percurso que não pode ser evitado e que nem sempre, e que também nem sempre pode ser acelerado. Se ele se ativer a essa percepção, ele muitas vezes poupará a ilusão de ter fracassado, apesar de ter seguido o tratamento na linha correta. Aí ele vai dizer o que é essa perlaboração das resistências na prática, né? Pode se tornar uma tarefa difícil para o analisando e uma prova de paciência para o médico. Por isso que a gente fala que quem é paciente tem que ser o analista, né? E não essa nomeação de paciente não cabe, né? Porque quem tem que ter paciência é o analista. O psicólogo, seja lá o que for, ele tem que ter paciência de esperar o tempo do outro, né? Até porque aqui Freud ainda estava, né, nessa consideração de que uma hora o sujeito ia poder trazer todos esses, né, essas conexões. Depois ele abandona isso, porque nem tudo é para ser lembrado. Porque tem grupos de conexões que não são para ser lembrados. Jefferson, fale. Desculpa, professora, estar atropelando a senhora, mas é que eu tenho uma dúvida da aula passada e eu não queria desfocalizar tanto, então eu queria só alguns minutinhos, no final já como faltam uns 5 minutos. Pois é, né, Jefferson? Você estava aqui desde o início? Tava, onde só que... eu convidei vocês. Só que aí o Mário começou
começou a pergunta dele primeiro, né? Aí depois começou, já entramos dentro do tema aí. Foi, aí já Eu entrou acabei direto. que não consegui fazer no começo, então gostaria só de alguns minutinhos. Relaxa, Mari. Então, por mim, o que eu queria passar desse texto, a lógica desse texto, é claro que dá para a gente trabalhar também no texto, porque é muito interessante a gente pegar a parte do texto e ir discutindo, né? Mas, em síntese, é mais ou menos isso que eu estou falando. Professora, esse trecho que a senhora acabou de ler justifica lá no início, quando ele fala em tornar consciente ao analisando as resistências? Como é que é? Repete aí. Essa parte que a senhora acabou de ler sobre perlaborar justifica a parte, bem aqui no início, na página 152, quando ele fala sobre tornar pro analisando as resistências dele consciente. Fazer ele entender as resistências. Esse fazer sim. entender é para isso, justamente, entendi. Também. Porque ele vai se dando conta de que ele repete, do jeito que ele faz, né? Entendeu? À medida que ele fala, ele mesmo vai se dando conta. Não precisa a gente... Olha, você está repetindo. Olha o que tu estás fazendo, menino. Olha isso, menino. Né? Aí não tem efeito, porque aí fica igual a mãe ou o pai falando para o filho, né? Mas tu não faz isso de outro jeito, menino. Por que tu faz assim? E não é disso que se trata no trabalho da análise, né? Então, olha, menina, não é possível, você continua fazendo isso desse jeito? Estou aqui eu falando com a minha filha, por exemplo, né? Ou com meu filho. Então, não é por aí, entendeu? Mas o objetivo é que a pessoa, ao repetir sempre aquele, por exemplo, nas relações ou no próprio, na situação da análise, só chega atrasado, né? E aí tem sempre uma coisa. É você dizer, mas por que foi mesmo o atraso hoje? Como é que foi? O que aconteceu? E aí a pessoa vai contando, vai dizendo, e cada vez ela vai dando desculpas esfarrapadas, e ela mesmo diz, eu estou sempre atrasada, e é em tudo. Aí ela começa a falar, entendeu? Mas tem que ter paciência, não dá para você já sacou ali o negócio, mas você tem que segurar a sua onda, porque você não está ali para se apresentar como sabido, que sabe tudo, entendeu? Mas é justamente você dizer, aí às vezes a pessoa manda uma mensagem diz assim, olha, eu vou atrasar por isso, ou gente que está sempre desmarcando sessão, né? Eu vou... É sempre na hora da sessão que tem um médico, tem um exame para fazer, tem um não sei o que para consultar, sempre acontece alguma coisa nessa hora, né? Ou então o atraso, né? Porque o trânsito, porque não sei o quê. E aí você pode sair mais cedo, né? Ou sei lá, a gente vai, às vezes, de uma forma jocosa, colocando o sujeito em saia justa, digamos assim, entendeu? Uma saia justa. Mas o que foi mesmo que aconteceu? E a pessoa não tem mais desculpa para dar, entendeu? Aí ela tem que se confrontar com aquilo que é a verdade, que é a causa nesses atrasos, né? Então, é isso. Bom, gente, eu acho que celular ligado no computador para poder abrir aqui. Faltam 10 para as 11, então a gente vai encerrar, tá? E aí os restos vão ficar para uma próxima aula, né?